Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, nosso espaço para falarmos de psicologia, saúde e educação. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com as nossas parceiras da Fragoas e Pereira Advocacia, a Caroline Fragoas e a Silvia Pereira. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada mais uma vez pelo convite da Clia para a gente estar aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Imagina, é um prazer ter vocês aqui e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito especial, né? Que é como que a psicologia entra num trabalho interdisciplinar com a advocacia na mediação de conflitos que envolvem divórcios e separações que tenham crianças ali no meio, né? Esse eu acho que é um assunto bem delicado e que interessa para bastante gente. Então, para a gente começar do início, eu queria que vocês contassem um pouquinho exatamente o que é mediação, né? E como que ela se aplica nos casos de separação envolvendo filhos. Bom, trazer um pouquinho sobre o conceito de mediação. A mediação é um procedimento autocompositivo. E o que é isso? É quando as pessoas que estão envolvidas no conflito resolvem sozinhas, né, com a ajuda, na verdade, de um mediador, esse problema que elas têm. E o que é interessante da mediação é que ela preserva as pessoas envolvidas justamente por conta dos princípios que envolvem a mediação, como a confidencialidade. Então, tudo que se trata dentro de um processo de mediação fica dentro daquele processo de mediação e não vincula decisões posteriores em caso de não dar certo essa mediação e a pessoa ter que optar pelo judiciário, né? E quando a gente fala de divórcio, né, divórcio e que envolva menores, eu entendo particularmente, acredito que a Silvia pense assim como eu, que a mediação, ela preserva esse ambiente familiar, porque você já está num processo de conflito, né? A separação nunca é um momento tranquilo. Existem etapas do luto, existe justamente essa diferença, né? Hoje eu estou um pouco melhor que então eu consigo enfrentar essa separação de uma forma melhor. E a criança, isso, ainda mais com decisão judicial, com briga, assim, isso se torna muito mais penoso, né? E pode trazer algum resultado aí não legal para os menores envolvidos. Queria complementar, Carol. Silvia, quer me complementar? Eu quero, Carol. Na verdade, eu queria comentar que os advogados, muitas vezes a pessoa se sente insegura. Ah, mas eu vou decidir tal coisa. Então, os advogados, eles podem estar presentes ou não, ou a pessoa pode consultar o advogado depois para ver se aquilo está ok, ela está de acordo. Então, esse também é um ponto importante que a gente traga, apesar de ser um método autocompositivo entre as partes, você pode ter o seu advogado ao seu lado para estar te orientando. E essa questão da separação é algo muito difícil para o casal, né? Nós trabalhamos com a terapia de casal, para quando o casal vem com conflito ou já tem aí uma questão que envolve a separação, para poder justamente avaliar quais são as possibilidades de resolver esses conflitos para que essa separação não aconteça e o casal reconstrua isso, ou para que seja feita uma separação de uma forma saudável, né? Quando a gente pensa na mediação, em que momento da separação que ela entra? Ela entra antes, durante ou depois da decisão formal de separação? Ela pode entrar, na verdade, Ana, em qualquer momento. Ela pode ser uma preparação, quando o casal acha que não consegue mais manter a relação. Ela pode acontecer durante, e ela mesmo depois de uma ação judicial, se as coisas não estão bem resolvidas, ela pode vir posteriormente. Só gostaria de frisar que quando a gente está no momento de separação, a gente está no momento de luto. Né? E essa é muito importante, o trabalho conjunto do mediador e dos psicólogos, porque existem pessoas com sentimentos muito diversos ali, tanto os pais
quanto as crianças. Muitas vezes as crianças, a gente vê situações, eu não tenho que escolher entre meu pai e a minha mãe. O que está terminando ali é a relação do homem e da mulher, mas eles vão continuar sendo pais para toda a vida, né? Então, essa é uma coisa que a gente traz muito nas nossas mediações. Vocês vão continuar convivendo depois. A gente mesmo, outro, teve uma situação que eu e a Carol estávamos conversando, de uma mediação, de um divórcio, com as filhas maiores de idade. E ela assim, eu não quero me posicionar de um lado ou de outro, né? Meu pai e minha mãe. Então, começam os problemas. Não pode ir no aniversário, porque o pai, por exemplo, começou a namorar. Então, a gente tenta trazer e amenizar essa situação para ela ser a melhor possível, para que você consiga, você pode não morrer de amores, mas você continua sendo pai e mãe e vai ter uma convivência. Essa é uma fala bem usada pelos mediadores, né? Vocês continuam sendo pais daquelas crianças. Vocês não precisam ser os melhores amigos, mas a gente tem que estabelecer um diálogo, e é justamente isso que a mediação procura. Ela procura estabelecer um diálogo, né? Toda vez que eu começo uma sessão de mediação, pensando assim em judiciário, né? Quando a gente trabalhava para o Sejusc, que a gente trabalhou um bom tempo, eu sempre fazia uma declaração de abertura, e nessa declaração de abertura, onde eu trago todos os princípios da mediação, né? Toda essa segurança que a mediação traz, eu falava para os pais: vamos construir pontes novas, né? Vamos estabelecer um novo começo. Agora, a gente tem que limpar esse diálogo. E aí eu fazia uma analogia com o jardineiro, eu tenho esse costume de fazer. Eu falo assim, eu sou o jardineiro da conversa de vocês. Eu vou tirar todos os espinhos para que as flores realmente floresçam. E é isso que a gente busca, que o diálogo permaneça. A gente sabe que as relações podem começar e terminar, mas o que é importante? O importante é que exista um diálogo entre as pessoas, porque isso traz saúde para a relação familiar, que eu acho que é o que todos equilíbrio procuram. Emocional, né, Carol? A gente também fala bastante disso, desse equilíbrio emocional. E aí tem um papel super importante do psicólogo, porque muitas vezes é ele que detecta, porque muitas vezes quando você está começando numa mediação, ou a coisa está muito ruim, ou ele fala, não, olha, tá tudo bem, tá. Mas quando você começa a fazer esse trabalho de jardineiro, você vê que muitas vezes tem muitos sentimentos ali, né? Interesses não atendidos, que a gente acaba falando muito em comunicação não violenta. E quando você realmente, e essa analogia do jardim, para mim, na verdade, eu copiei da Carol, porque eu acho ela ótima. Se você limpa, pode não ser um mundo perfeito, mas a gente começa a ter um mundo melhor. E aí o psicólogo tem muito de ver esses sentimentos que estão muitas vezes escondidos e não vêm nas falas. Por isso que o trabalho conjunto acaba sendo muito rico e o resultado final acaba sendo muito bom, porque a gente consegue manter o conceito muitas vezes de família, ou que muitas vezes no judiciário a gente acompanhava, aquilo estava partido, né? Por mais que você colasse, você sabia que aquilo estava quebrado. Sim, e é interessante isso, porque eu acho que são dois ambientes distintos para se tratar da mesma dor, mas se tratar de formas diferentes, né? Porque todos esses arranjos práticos do que vai ser feito, isso é muito importante acontecer na mediação. E vocês colocaram uma coisa que eu acho que as pessoas não pensam mesmo, né? Mesmo quando você tem filhos adultos, a sua separação vai impactar na vida dos seus filhos. E é muito comum a gente ver famílias que os filhos adultos já sofrem com o que vocês falaram. Como é que faz o Natal? Como é que faz no meu aniversário? Vai o meu pai ou vai a minha mãe? Vai, mas tem as condições que não pode ir com um parceiro novo. Isso gera todo um conflito ao longo da vida, né? Que perpetua por décadas e que é bem complicado e desgastante, né? Para todas as partes envolvidas. E quando a gente tem filho pequeno, eu recebi uma vez uma menina, na época ela tinha 6 anos,
e os pais eram separados, né? E você vê como um dos pais usa a criança para poder atacar o outro e o prejuízo que traz para a criança. No caso, na época, a gente atendia a criança, né? E que você vê que se os pais não resolvem aquilo que está doendo, que está machucando, para que possam ter uma comunicação boa, aberta e, de fato, manter a parentalidade independente da relação conjugal, quem acaba sendo penalizado muito é a criança mesmo, né? Não, eu só ia dizer que esse caso que você está trazendo aí agora é o que a gente está vivendo no processo nosso aqui de mediação, que era mediação e que teve que ir para o judiciário, porque o pai realmente faz uma alienação parental em relação à mãe, e o menino ele tem algumas condições especiais, então ele se aproveita dessa situação para usar o filho como uma arma para atacar a mãe. E aí o que ele acaba fazendo como resultado é piorando a situação e a estabilidade emocional dessa criança. Ela fica completamente perdida, mesmo porque ela nem tem esse discernimento. Então você imagina o grau de complexidade que é uma separação já, e ainda mais com filhos que têm alguma necessidade especial e que são usados dessa forma. Né? E aí é por isso que eu falo, o juiz não tem tempo para olhar isso. O juiz Sim. não tem esse tempo. Quem tem esse tempo somos nós que trabalhamos com mediação, são vocês, psicólogos, somos nós juntos. Então, quando você... É uma grande pena não conseguir fazer isso na mediação, ele teve que ir para o lado processual, mas porque uma das partes não estava disposta a participar desse momento, que é essa troca, esse diálogo, né? Tanto que faz isso com o filho, né? E muitas vezes isso acontece tanto do lado da mulher como do lado do homem, né? Sim, a gente teve também aqui na clínica mães que até para o processo de avaliação da criança queriam impedir a participação paterna, como se fosse uma forma de excluir mesmo, né, o ex-cônjuge de exercer a parentalidade, de punir de alguma maneira, né? E fala, Silvia, você queria falar alguma coisa? Na verdade, eu queria puxar esse ponto. Às vezes, a dor da separação é tão grande que eles não conseguem olhar ao redor e ver os filhos. Então, se torna esse momento dessa disputa e que o filho vira uma arma de um contra o outro. E fica também, muitas vezes, naquela coisa, se seu pai fizer isso, me conta, ou ele voltou com a mãe, se você fizer isso, me conta. Então, isso é muito ruim para a criança. Ela se sente muito insegura. Muitas vezes ela tem crise de ansiedade, ela não sabe trabalhar porque ela não tem que decidir entre o pai e a mãe. É uma situação difícil? Mas entre o pai e a mãe. Os filhos estão ali para conviver com os dois e ser amado pelos dois. Então a gente percebe muito disso, que se transfere o conflito entre o pai e a mãe para os filhos, como se os filhos tivessem que optar por um lado ou pelo outro. E isso é muito complicado, principalmente em crianças menores. Eu diria entre 6 e 12 anos, porque é uma fase que você está muito conectado com os seus pais. E aí eu entendo, né, que quando a gente pensa no bem-estar emocional das crianças, a medicação, desculpa, a mediação, né, você vê o ato falho, a gente já pensa na criança em sofrimento, você falou em transtorno de ansiedade, né, já pensa ela precisando de acompanhamento maior. Mas eu penso que cuidando desse bem-estar, a psicologia e a mediação, elas vêm para proteger mesmo esse bem-estar emocional da criança, porque eu entendo que quando a gente faz um trabalho psicoeducativo junto com a mediação, quando esses pais não chegam para uma terapia de casal, né, e eles vão para a mediação e você entra com o psicoeducativo para que eles entendam o impacto disso na vida dos filhos, né, isso é fundamental para que eles possam até ir se direcionando de outra forma, porque muitas vezes eles não têm noção, né, da fase que o filho está vivendo, como ele pode receber aquilo, e vão agindo só movidos pelos próprios sentimentos mesmo, né? Por isso que a gente fala muito da comunicação não violenta, né, nesse ponto, que qual o sentimento que você está tendo e qual o seu interesse que não foi atendido. E aí é uma coisa que você consegue entender melhor até a dinâmica, porque está ocorrendo uma separação e tem N motivos,
e como você pode ajudar a criança também, ou adolescente, que está vivenciando aquilo, quando você consegue identificar os verdadeiros sentimentos dos pais. Sim. E me fala uma coisa, Silvia, como é que funciona dentro da mediação, né, aquilo que é dito, a opinião da criança? Isso é ouvido dentro do processo de mediação? Tem uma idade mínima para que as crianças possam se colocar também? Como que isso é abordado? Olha, a gente tem duas maneiras de ver isso, né, Ana? Se fosse uma mediação judicial, a gente tem uma base de 12 anos que começa a ser ouvido. Mas numa mediação privada, isso depende também muito da orientação do próprio psicólogo. Se a criança tem maturidade para falar aquilo com uma outra pessoa, a gente lembra que tudo que for dito é confidencial ali, e a gente vai buscar trabalhar junto com o psicólogo para que a criança receba e assimile aquilo da melhor maneira possível. Porque agora uma criança muito pequena que ainda não tem o discernimento, fica um pouco difícil. A gente tem que ouvir as opiniões, mas aí a gente precisa realmente do suporte do psicólogo. Ele é o nosso orientador em relação a isso, em relação aos tempos. No judiciário tem isso de 12 anos que eles entendem, que é o discernimento. Mas no caso da privada, depende muito. Se a criança está tendo crise de ansiedade, se ela está chorando muito, se ela regrediu de fase, voltou a querer mais atenção. Então, tem várias coisas que nós que não somos psicólogos precisamos da ajuda de vocês para falar, olha, eu acho que isso é importante, não é. E muitas vezes você começa a fazer a mediação fazendo um desenho, conversando, falando, brincando de outras situações para entender muitas vezes o que está acontecendo, né? Mas sempre com o psicólogo junto aí. Mas, completando a Silvia, apesar de ter essa idade, 12 anos, como um marco, né? Porque faz uma analogia ao Código Civil, né? A mediação, aí eu vou dar a minha opinião sobre isso, né? E até por ter trabalhado já em situações como essa, eu prefiro preservar a criança, a não ser que seja alguma coisa muito essencial, né? Alguma coisa que seja, ou então que a criança queira estar naquele lugar, porque eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Porque muitos pais falam, você vai, no caso de um processo, você vai de minha testemunha para comprovar o abuso que eu sofria, ou você vai para contar que seu pai ou sua mãe faziam aquilo, e na verdade ninguém pergunta para a criança se ela gostaria de estar ali, naquele momento, e gostaria de delatar uma situação, né, que às vezes ela pode ter ocorrido dentro de um contexto e não necessariamente é uma coisa que ocorre 100% do tempo. Então, eu penso que crianças têm que ser envolvidas quando necessário, né? Se a gente puder preservá-las, eu entendo que é melhor. Porque eu tenho uma frase, sabe, Ana, que eu falei até para a filha desses clientes, né? Vocês, filhos, participaram de um momento muito bom do casamento, né? Mas vocês não têm necessariamente que participar também do momento ruim, porque isso é uma briga dos seus pais, isso é um conflito dos seus pais, e não é um conflito de vocês. E a gente tem que saber separar isso. Então, a necessidade tem que ser latente, ao meu ponto de vista. E eu acho que aí é que fica mesmo a importância desse trabalho em conjunto, né? Porque a gente precisa entender o momento da criança, entender o impacto da separação na criança, até para a gente poder orientar, né, os pais de como aquilo está acontecendo, porque no fim a responsabilidade sobre a criança é deles. Uhum. Né? E até eu penso que eu vejo muito esses casais que buscam mediação, ou buscam terapia de casal, que eles já têm um senso de responsabilidade um pouco maior, no sentido de entender que tem algo ali que tem que ser cuidado, né? Em detrimento de outros que isso nem sequer passa pela cabeça, né? Isso eu acho que é uma verdade, Ana. Existe uma consciência maior nos casais que procuram, porque muitas vezes também acontece dos pais, isso pode ser pai ou mãe, achar que a responsabilidade é do outro, a pessoa está sobrecarregada.
Então, essa é uma coisa também que aparece muito nas mediações, são os cuidados, como vai ser a divisão. Outro dia, eu e a Carol estávamos conversando exatamente desse ponto, e a gente estava falando, o que é o mais discutido? É a guarda ou é a pensão? E, na verdade, a gente, na discussão que a gente estava tendo... É difícil isso é polêmico. Isso é polêmico. E assim, hoje eu estava até conversando com a Silvia, porque é o seguinte, às vezes os pais falam que era uma guarda compartilhada, sem entender o que é uma guarda compartilhada. Né? Eles pensam, vamos dividir os dias da casa. E não é isso, nós vamos dividir responsabilidades. Isso é que é o mais importante da guarda compartilhada. E aí vem a questão, quando ele vai na casa do pai, é tudo liberado. E aí quando chega na casa da mãe, não. Ou ao contrário, na mãe é tudo liberado, no pai não. Essa criança, se você não estabelece um diálogo entre esses pais para estabelecer assim, as normas e até onde cada um pode ir, a cabeça dessa criança fica muito confusa. E aí ela vai fazer preferências. Eu vou preferir estar com meu pai, eu vou preferir estar com a minha mãe. Então, até nisso, o diálogo que a gente constrói numa mediação é importante, porque vai ser possível definir esses limites, né? E isso é fundamental, porque os dois estão envolvidos na educação da criança, né? E você vai, sem se dar conta, ajudando a criança a desenvolver comportamentos muitas vezes manipuladores, né, controladores, com esse tipo de situação que não é conversada, né? E deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Hoje, vocês percebem que tem uma igualdade maior, né, quando a gente fala de separação daquilo que é do homem e da mulher? Então, os direitos estão mais equiparados em relação à proteção com pensão, com visita, com guarda, ou ainda continua sendo a mulher que está sempre, mais frequentemente com a guarda e com direito à pensão? Isso depende muito, Ana. Eu acho que, assim, hoje em dia as coisas estão bem diferentes. Eu tenho exemplos de amigos que ficaram com a guarda unilateral dos filhos, porque a mãe não fez questão de estar ali não quis ter a guarda, por exemplo. E também a gente vê situações em que mulheres só querem a guarda por conta da pensão que vão receber. Mas os juízes conseguem perceber isso hoje, porque vamos falar no caso processual primeiro, tá? No caso processual é muito nítido, e o juiz vai levar em conta todo o histórico da vida dele também, né? Pessoas que ele conhece na hora de julgar. Mas é muito comum, sim, e eu vejo muitas, mas assim, muitas mesmo, reclamações por parte de homens dizendo que sim, que as mulheres, elas se fragilizam nesse momento e se dizem em condições menores de continuar arcando ou dando a mesmo tipo de qualidade de vida para os filhos, se esse pai não assumir alguns custos que antes ele tinha. E hoje mesmo eu tive um caso desses. Antes de começar a nossa conversa, eu estava conversando com uma cliente que queria, de qualquer forma, na mediação, garantir que os filhos dela fizessem viagens internacionais 2 vezes por ano, porque o marido dela tinha condição. Aí eu falei, isso já não é mais seu problema. Se o seu marido quiser fazer as viagens com os seus filhos, ele vai fazer. Você não tem mais nada a ver com isso. O que você tem que garantir? Você tem que garantir uma qualidade de vida para os seus filhos em relação à saúde, em relação à escola, né? Então, você vai trazendo a pessoa para a realidade. É muito comum o uso de ferramentas na mediação, como teste de realidade. Então, eu costumo usar muito isso. A validação de sentimentos, né? Então, você valida aquilo que ela está sentindo, mas a gente tenta trazer para ela uma outra visão, né? Agora a sua vida é outra, você vai construir uma outra vida. E aí, uma coisa que a gente sempre usa, cada filho tem um pai e uma mãe. Não seja pai e mãe do seu filho.
isso é muito importante, porque muitas mulheres na separação também vêm com isso. Ah, eu sempre fiz tudo, eu não quero que ele vá para a casa do pai, porque o pai não sabe cuidar da forma que eu cuido. Então, a gente tem que trabalhar N fatores com essa mãe, para que ela entenda que, assim, ela é a mãe daquela criança, e não o pai. E o pai vai ter o jeito de cuidar. E não vai ser melhor nem pior, vai ser o jeito do pai. E ela tem o jeito dela. Então, assim, eu penso que hoje está bem dividido, apesar de achar que ainda, apesar de escutar ainda bastante dos homens, que eles não têm vez nessa briga, que a vez é sempre das mulheres. Mas a gente hoje tem mulheres no mercado de trabalho muito bem, muito melhor que muitos homens. Hoje a gente tem espaço para isso. Então, eu acredito que é bem por aí. Eu acho que é um processo, vai mudar, porque a gente está em outro paradigma e nós vamos ter que mudar, não vai ter jeito. E a gente vai ter que construir essa... Na verdade, na mediação a gente constrói, né? No juízo aí a gente não tem esse tempo. Sim. Mas eu acho que é bem por aí. Não sei se a Silvia tem alguma coisa mais de experiência dela que ela queira trazer. Eu acho que essas são situações que a gente vê uma mudança mesmo, mas a maior discussão, muitas vezes, não é relacionada com a guarda, é com a pensão. Então, esse é um ponto que tem um impacto. E muitas vezes o casal ele tinha uma condição junto, como a Carol disse, mas separados eles têm outra condição. Então, uma coisa que a gente sempre traz é critérios objetivos. Não adianta falar que você gasta R$5.000 por mês se você não consegue demonstrar aquilo, né? Então, por isso que a Carol falou do teste de realidade, a gente usa várias ferramentas, uma outra é o enfoque prospectivo, que é daqui para o futuro. Como é que vai ser o futuro? Então, a gente também constrói isso. Eu me lembro um caso que me marcou muito, a mãe e o pai estavam discutindo isso no judiciário, uma diferença de R$50. E no judiciário você não pode falar nada, você é muito imparcial. E aí ela virou e falou, essa é a diferença de eu comprar um biscoito para minha filha ou não. E aquilo cala tão fundo na gente, né? Você vê uma discussão de um valor que a gente olha e fala, mas é tão pequeno, mas olha a diferença para ela, quanto era significativo. E ele pagava, eu acho que era R$250 por mês em termos de pensão. Então, hoje, para mim, o que mais me impacta e as maiores discussões que a gente acaba tendo na mediação é valor de pensão, não é guarda. A pensão hoje é um ponto muito importante, por isso que a gente também sugere o que o juiz não faz. A gente divide os temas, né, para fazer as mediações. Porque primeiro a gente define a guarda, depois a gente vai para a pensão, vai vendo outros temas que são relevantes, porque se você quiser resolver tudo de uma vez só, muitas vezes você não consegue desescalonar o conflito. Então vamos começar pelas coisas mais fáceis, porque a gente aí usa também uma ferramenta, que é o afago. Olha, vocês já conseguiram resolver isso, vamos tentar flexibilizar, buscar novas soluções para a gente resolver essa outra situação. Isso também é muito importante na mediação. O que não acontece, o juiz ele define tudo. Olha, isso dessa forma, isso dessa outra forma, e muitas vezes não atende, ou você busca outros tipos de compensação. A gente já viu muita coisa, por exemplo, de material escolar, uniforme, coisas que não estavam, mas aí a outra parte concedeu em estar pagando aquilo. Então você vai gerando opções. Isso também é uma coisa muito importante na mediação para buscar esse equilíbrio das relações. E é muito bacana, né? Porque todos os temas trazidos numa situação de separação e divórcio, eles são conflituosos. É muito difícil você ter aí logo de cara um consenso. E todas essas estratégias para construir, né, esse planejamento mesmo da tomada de decisão é muito importante. Agora me fala uma coisa, tem algum caso em que a mediação não seja indicada? Eu entendo que casos em que as partes envolvidas não têm um perfil de estar numa mediação. Ou então casos de violência, em que aí a preservação da família, do menor, da mulher ou do homem, né? Porque hoje em dia a agressão pode vir de qualquer lado, né?
E a agressão, a gente não resume a agressão a só agressão física. A violência, ela é física, ela é financeira, ela é patrimonial, ela é moral, tem N tipos de violência. Eu acho que quando a gente tem violência, inclusive no Sejusc, quando eu trabalhava, a gente tinha que encerrar a mediação e passar isso para o juiz. Vai ter que entrar com processo. Porque o promotor preserva e guarda todos os direitos das pessoas envolvidas, principalmente no caso de menor. Eu acho que essa seria a situação máxima em que a mediação talvez não funcionasse. Ou quando as partes não têm perfil, né? Elas não querem estar naquele lugar, porque a autonomia de vontade é um dos princípios da mediação. Então, e aí vocês vão percebendo isso ao longo da mediação, né? O casal procura, começa, e esse é um dos sinais que vocês identificam de que realmente não é possível seguir com a mediação, é isso? É isso, Ana, porque a gente acredita, isso tanto na privada quanto no Poder Judiciário. Existe uma coisa importante que é essa preservação das pessoas, né? A preservação, seja ela física ou emocional. Então, muitas vezes aquelas pessoas não vão conseguir tomar uma decisão, elas precisam que alguém tome a decisão por elas. E aí, muitas vezes, o juiz é a melhor pessoa para estar fazendo isso. E deixa então eu colocar um último ponto aí para a gente refletir, né? Na visão de vocês, a mediação, ela pode transformar não só esse processo de separação, né, do casal, mas também a forma como essa família vai se reorganizar da separação em diante? Eu acredito que sim, são os combinados que a gente faz dentro de um procedimento de mediação. Dentro das ferramentas da mediação, tem uma que é o enfoque prospectivo, que é justamente a gente pensar no daqui para frente. A gente costuma dizer que a mediação ela não vai tratar as feridas lá de trás, ela vai tratar de forma objetiva o que vocês vão querer do daqui para frente, como que vocês vão construir esse caminho. Lembrando sempre, que é uma fala nossa, minha e da Silvia, que assim, os caminhos para serem construídos têm que ser muito diferentes daqueles que você já experimentou e que não deu certo. Porque se você caminhar pelo mesmo lugar, você vai encontrar a mesma saída, né? Vamos dizer assim, o mesmo resultado. A gente até estava fazendo outro dia um treinamento de gestão de conflitos para explicar sobre a mediação e sobre a negociação, e a gente trouxe até uma fala do Papa Francisco, que eu acho que vai resumir bastante o que é uma mediação. Né? Ele dizia o seguinte, que o que vocês preferem, portas fechadas ou construir caminhos novos? É isso que a gente encontra na mediação. Se você quiser construir caminhos novos, este é o caminho de você solucionar o seu problema. Se você quiser encontrar uma porta fechada, então continue do jeito que você está, porque é o que você vai encontrar sempre. Então, a mediação te põe para refletir. Tem ferramentas como do silêncio, que a gente até trouxe na nossa conversa da outra vez, que são importantíssimas, porque ela te coloca num momento de reflexão. E aí a pessoa, ela começa a entender exatamente como que ela vai construir daqui para frente. Né? É um trabalho, né? É um trabalho de diálogo, de escuta. A escuta é importantíssima no processo de mediação. Uma comunicação assertiva. A gente diz que o que sai da minha boca tem que chegar no seu ouvido da mesma forma e não de uma forma diferente. Porque se ela chegar de uma forma diferente, pode gerar mais conflito, pode escalonar o conflito, e é isso que a gente não quer numa mediação. Agora, quem tem tempo para isso? Só o mediador. Por isso que o sistema judiciário não atende essas pessoas que querem pensar diferente, que querem resolver esses problemas, como é o do divórcio, de uma forma diferente. Se você quer seguir do jeito igual, aí você segue pelo processo normal. Vai ter um terceiro decidindo o que você vai fazer. E não tem jeito melhor de resolver um problema do que você chegar com um acordo com a outra pessoa que você sabe que você vai conseguir cumprir, que é o teu compromisso, que aquilo está dentro das suas condições, né, do dali para frente. Então, penso assim. Não sei se a Silvia tem algo mais. Não, eu acho que a gente pensa de uma maneira bastante semelhante, e eu acho que
a gente precisa, muitas vezes, a gente fala muito de uma advocacia colaborativa, né? Hoje, não é só, por exemplo, o psicólogo que nos ajuda muito, mas você tem, por exemplo, uma pessoa financeira que vai estar ali para ajudar na partilha dos bens. Então, nós gostamos muito dessa coisa das práticas colaborativas. O advogado não é um ser isolado, como muitas vezes se pensa. Ele tem que trabalhar em conjunto com outras áreas para buscar a melhor solução. O psicólogo num divórcio é a pessoa que está mais junto, mas eu também digo que em financeiro, uma pessoa que faz um aconselhamento, muitas vezes também é muito importante, porque existe uma outra disputa, existe uma disputa emocional e financeira muitas vezes. Então, eu acredito que os resultados são muito melhores quando a gente trabalha em conjunto e a gente pode decidir. A Carol sempre traz muito que o juiz decide. Eu não quero ninguém decidindo a minha vida. Eu quero ter o poder de decisão de falar sim ou não, que eu acho que é um ponto bastante importante que eu quis reforçar com o que a Carol trouxe. Sim, e essa construção, né, daquilo que você quer, que é bom para você, que o outro quer e que é bom para o outro, e que é bom para a continuidade da família. E essa interdisciplinaridade, que é o que a gente também acredita aqui na CLIA, eu vejo que é a base de tudo, né? Então, cuidar dos aspectos emocionais na psicoterapia, os aspectos diretamente relacionados à separação, na mediação, as partes práticas com alguém do financeiro ou qualquer outra área, eu acho que isso é fundamental para encaminhar de uma forma menos dolorida esse processo de luto, que é você participar de um divórcio, por mais que ele seja desejado e a única solução que você encontra, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês de novo aqui no Papo Clia, né, Carol e Silvia, de quem está acompanhando esse bate-papo. E é sempre muito enriquecedor aquilo que vocês vão colocando para a gente poder pensar mesmo a importância desse cuidado. A gente que agradece mais uma vez, Ana, e a CLIA. Exatamente, a gente que agradece essa parceria bacana e dizer que realmente, completando o que você trouxe aqui, não há como fazer mediação sem uma equipe multidisciplinar. Não há, porque a cada momento, em cada diálogo, a gente vai percebendo as necessidades que nós, como advogados, não temos competência. E aí a importância de um psicólogo, de um TO, e assim por diante. Sim, então fiquem atentos, né? Aqueles que estão vivenciando esse momento, que possam ter um cuidado aí especial, né, com a sua família. E vamos fechar por aqui. Infelizmente, tinha muito mais coisa para a gente conversar, mas o nosso tempo está acabando. Para você que está assistindo e quiser saber mais sobre os nossos serviços, pode acessar o nosso site www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e Campinas, então você pode entrar em contato conosco e também acessar as nossas redes sociais, que nós estamos como CLIA Psicologia, Saúde e Educação. Ok? Muito obrigada, até mais.